Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre óxidos. Vamos lá? Então, o que são óxidos? Óxido é um composto químico binário, ou seja, constituído por dois elementos químicos diferentes, sendo que um desses elementos será obrigatoriamente o oxigênio. Então, quando você for olhar uma fórmula molecular, uma fórmula de um óxido, você vai estar observando sempre a presença de um oxigênio e mais um outro elemento diferente. Então, os óxidos são sempre compostos binários, temos dois elementos, obrigatoriamente o oxigênio vai estar presente nessa fórmula. E aí, a fórmula geral de um óxido é a seguinte. Então, o E vai representar o elemento químico diferente do oxigênio e o O ali representa o oxigênio. Então, o mais X vai representar o NOx do elemento químico, está aqui em cima, e o menos Y vai representar o NOx do oxigênio. Na maioria dos óxidos, o NOx do oxigênio é menos 2. Temos algumas exceções, onde o oxigênio vai representar um NOx de menos 1 e menos meio, mas para a grande maioria dos óxidos é menos 2. O Y é o número de átomos do elemento químico, está aqui embaixo do E, e o X é o número de átomos do oxigênio, aqui embaixo do oxigênio. Lembre que um óxido é uma substância e sendo uma substância, a soma do NOx, ou seja, das nossas carguinhas ali em cima, tem que dar zero. Por isso a gente usa essa inversão aqui, dos valores de X e Y, para que a soma do NOx dê zero, já que estamos falando de uma substância e aí a carga, a soma delas vai ser zero. Quanto às características, temos óxidos metálicos ou iônicos. É aquele onde o oxigênio está ligado a um metal, possui alta eletropositividade, possui um caráter iônico, ou seja, uma ligação iônica entre os elementos, são sólidos, têm ponto de fusão e ponto de ebulição elevados, e são exemplos o Na2O, o CaO, entre outros. Os óxidos ametálicos, ou também chamados de óxidos moleculares, são aqueles onde o oxigênio está ligado a um ametal, apresentam um caráter covalente, ou seja, a ligação covalente entre os elementos, se apresentam no estado líquido ou gasoso e têm baixos pontos de fusão e ebulição, e como exemplo a gente tem o CO2, o N2O, entre outros. Quanto à classificação, temos óxidos ácidos ou anídridos, que são ametais ligados ao oxigênio de caráter covalente, como o CO2. Os óxidos básicos, quando a gente tem um metal da família 1A ou 2A, como por exemplo o Na2O e o CaO. Temos também óxidos anfóteros, que são aqueles que na presença de um ácido comportam-se como um óxido básico e se estão na presença de uma base, vão se comportar como óxidos ácidos e como exemplo ali a gente tem o ZNO. O óxido duplos ou mistos, que são aqueles que comportam-se como se fossem formados por dois óxidos de um mesmo elemento químico, como é o caso do Fe3O4. Temos óxidos neutros, que são aqueles que não reagem nem com água, nem com ácido, nem com base, são covalentes e formados por ametais, como o CO. E os peróxidos, que apresentam o grupo O2-2, onde o NOx do oxigênio vai valer menos 1 nesse caso, como por exemplo o H2O2. E os superóxidos, onde o grupo vai ser O4 menos meio, onde temos um metal alcalino ou alcalino terroso, e nesse caso, para os superóxidos, o oxigênio vai apresentar um NOx de menos meio, é o caso do Li2O4 como exemplo. Nesse vídeo, nós falamos sobre óxidos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!